Estamos mais uma quarta-feira e o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito de encontros, do contrário do que está falando ali de Santa Ceia, encontros com a sabedoria divina. Porque nós buscamos a unção divina, nós buscamos o milagre divino, nós buscamos palavras proféticas divinas, mas muitas coisas na nossa vida são resolvidas através da sabedoria divina, através da instrução de Deus para as nossas vidas. Salomão, ele não pediu outra coisa a não ser sabedoria. E porque Salomão pediu sabedoria, a vida dele foi uma vida próspera, uma vida abençoada. Tem gente na igreja que tem tudo para dar certo, mas dá errado porque não tem sabedoria. Tem gente que tem tudo para prosperar, não prospera porque não tem sabedoria. Tem gente que tem tudo para ser feliz e não é feliz por falta de sabedoria. Eu estava conversando com um cliente meu, um homem extremamente rico, mora na América, empresário, e ele conheceu uma pessoa e começou a se relacionar com ela, e sabe daquele tipo de mulher que, tem homens também que podem dizer isso, mas nessa ocasião, ela é aquela mulher que ela deveria ter agarrado aquela oportunidade e ter falado assim: glória a Deus que Deus fez isso por mim, que esse homem está me dando uma chance, que ele se interessou por mim. E eles ficaram alguns anos juntos, até que ele me procurou falando assim: Gustavo, eu preciso de conselho, porque eu não aguento mais essa mulher. Porque não dá mais. Ela era cristã também, mas a falta de sabedoria, as atitudes todas completamente erradas. E entenda, eu não estou falando sobre você que se relacionou com alguém que não valia nada. Não, ele era um homem justo, certinho, bonitinho. E por falta de sabedoria, essa mulher perdeu essa chance, perdeu esse homem. E agora ele está com outra pessoa. Eu falo assim, olha, a falta de sabedoria faz a gente perder oportunidades incríveis, oportunidades que o Senhor deu nas nossas vidas. Tem gente que nos perde por falta de sabedoria. E nós perdemos também pessoas por falta de sabedoria. E eu não sei se você já conheceu gente, como eu disse, que tinha tudo para ter uma vida próspera, mas vive uma vida medíocre. Gente que poderia terminar bem a vida, e você olha para a pessoa e diz assim: vai terminar mal desse jeito. Ou gente que poderia ter terminado bem e terminou mal. Porque na nossa vida a gente tem algumas opções, possibilidades. Nós podemos começar bem e terminar bem. Podemos começar bem e terminar melhor ainda. Podemos começar mal e terminar bem. Podemos começar mal e terminar melhor ainda, mas também podemos começar bem e acabar mal. Podemos começar mal e acabar pior ainda. Podemos começar mal e terminar bem. Nós temos inúmeras possibilidades na nossa vida de resultados, de que alguém vai testemunhar sobre nós dizendo: olha, aquela pessoa, ela começou mal, mas ela foi sábia e acabou bem. Mas há pessoas que infelizmente vão começar a vida bem e o testemunho que ela vai deixar é um testemunho de o que não fazer.
porque terminou mal. E esse assunto, ele mexe com o meu espírito, sabe? Eu tenho, se existe isso, mas eu tenho uma raiva santa, um ódio santo, de ver pessoas que têm potencial, pessoas que poderiam estar vivendo o melhor dessa terra, pessoas que poderiam estar vivendo a prosperidade, não só financeira, mas interna, emocional, e ao invés de viverem isso, não vivem o extraordinário, vivem algo ordinário, algo simples, algo que, se ele pudesse perguntar para Deus, Deus diria assim: eu tinha muito mais para você viver. Você era uma Ferrari que decidiu viver como um Fusquinha. Você podia correr, mas você resolveu andar. E eu não quero que isso aconteça com quem vem às quartas-feiras na Igreja Restauração em Vida. Quem vem às quartas-feiras vai ter encontros com a sabedoria e vai andar mais rápido do que quem não vem. Gustavo, você está amaldiçoando quem não vem? Não, eu estou dizendo que você vai falar para quem não vem o seguinte, ele vai perguntar: por que a sua vida está sendo abençoada? Por que você está andando mais rápido? Por que você está prosperando? Por que você está tendo resultados? E você vai dizer para o domingueiro, você vai falar assim: é porque eu venho de quarta, e quarta eu aprendo os outros 50% que nós não aprendemos no domingo. Porque eu estou aprendendo a ter sabedoria, eu estou aplicando a sabedoria divina, e a minha vida está indo para frente. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você vai ter sabedoria divina para a sua vida prosperar, para você andar mais rápido, para você voar mais alto, para você ser mais abençoado do que você imaginaria, porque Deus vai te dar sabedoria. Existe uma história em Juízes, em vários capítulos, não precisa abrir, Juízes capítulo 13, 14, 15, 16, eu vou ler 2 versículos, 2 trechos da Bíblia, sobre um homem, que ele poderia terminar muito bem, mas ao invés dele terminar muito bem, ele terminou muito mal. Um homem que foi abençoado por Deus, escolhido por Deus, que se alguém olhasse para ele, e se você começa a ler o texto, a história dele, você imagina assim: não, essa história vai continuar muito bem. Se ele começou assim, se ele nasceu assim, imagina como esse homem vai morrer. A história dele vai ser fantástica. Mas eu aprendi uma coisa na Bíblia, que a Bíblia tem 2 tipos de histórias, irmão. A Bíblia tem a história de pessoas que a gente deve imitar, e a Bíblia tem histórias de pessoas que a gente deve fugir. Tem histórias na Bíblia que a gente olha para aquela pessoa e diz assim: essa é digna de ser imitada. Se eu imitar a história dessa pessoa, eu vou me dar muito bem. Mas tem histórias na Bíblia de homens que elas são histórias que estão ali justamente para a gente saber o que não fazer. E eu quero profetizar de novo sobre a sua vida. As pessoas vão te procurar e você vai ser referência do que fazer. As pessoas vão ser referência, as pessoas vão te procurar e dizer assim: como foi que você prosperou? Como foi que você restaurou a sua vida sentimental? Como foi que você restaurou a sua família? Como foi que você teve um novo começo? Como foi que você parecia que tinha tudo para dar errado, mas você deu certo? Como foi que a sua vida emocional estava em frangalhos, a sua vida financeira estava em frangalhos, mas você se recuperou, você se restaurou, e você hoje é uma pessoa próspera,
próspera, feliz e abençoada. Você vai ser referência para as pessoas e elas vão te procurar perguntando o que fazer. E sabe o que você vai responder? Vai na quarta-feira, porque lá eles te dão sabedoria. Eu tenho aplicado e é por isso que eu tenho sido abençoado. Eu tenho ouvido a voz de Deus, aplicado a voz de Deus e tenho sido abençoado. Você não vai ser referência do que não fazer. Você escutou isso? Você não vai ser referência do que não fazer. Talvez hoje pessoas digam para você assim: ele quer saber como ser uma pessoa abençoada, só não imita, só faz diferente, mas a sua história vai mudar. As pessoas vão olhar para você dizendo assim: quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ser cheio de Deus, quer ter intimidade com Deus, quer ter uma vida emocional saudável, quer ter uma família saudável, imita. Porque ali tem o mapa, tem o caminho de como fazer isso. Mas no caso, Sansão é o homem que a gente não deve imitar. O texto começa dizendo, no capítulo 13, no versículo 3, diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela, mãe de Sansão, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha a história desse homem. Esse homem, ele tem tudo para ser um homem abençoado. É um homem que é filho de uma mãe estéril, ou seja, ele já é filho de um milagre. É um homem que, além de ser filho de um milagre, o próprio Deus diz: ele será consagrado a mim, ou seja, completamente escolhido, completamente abençoado, completamente ungido pelo Senhor. E ele ainda tinha propósito: ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Mas olha lá no capítulo 16, no versículo 21, fala assim: os filisteus o prenderam, Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. E esse é basicamente o fim da história de Sansão. Depois Sansão, você conhece, tem uma reviravolta, o cabelo dele volta a crescer, ele volta a pegar força e ele morre junto num ato heróico. Ele morre, mas morre atirando, ele morre, mas mata muita gente também. Mas eu tenho a sensação de que essa história poderia ter sido melhor. Eu tenho a sensação de que Sansão, o que Deus tinha projetado para ele, não era que ele acabasse num moinho, com cego, girando o moinho, por horas e horas, horas e horas, horas e horas. Um homem que ali no começo da história dele, ele é consagrado, separado, abençoado, ungido, e tem propósito, não é para acabar assim. Ele é para acabar melhor. Era para ter uma história mais bonita. E sabe a primeira lição que eu aprendo é que mesmo as pessoas escolhidas por Deus,
mesmo pessoas que são salvas por Deus, mesmo as pessoas que Deus liberta do pecado, liberta do tremendal de lama, mesmo as pessoas que Deus traz para a igreja, salva essa pessoa, por falta de sabedoria, pode colocar tudo a perder. Poderia ter uma história linda de paz, prosperidade, mas a história final é triste. E é por isso que eu trouxe essa palavra, porque na sua vida isso não vai acontecer. Você não vai acabar mal, você não vai acabar pior ainda. Aquilo que Deus te deu é só o começo. Você vai multiplicar, você vai prosperar, você vai ter para você, para os seus filhos, para os seus netos, a alegria será transbordante, porque você começou talvez mal, mas encontrou Jesus e ficou bom, mas através da sabedoria de Deus, você vai acabar melhor ainda. O homem escolhido por Deus, que começou com Deus, terminou não por falta de unção, não porque Deus não era com ele, não porque era coisa do diabo, mas por falta de sabedoria, porque tomou as decisões erradas na vida. E hoje eu quero te falar isso. Se você quer terminar bem, se você quer terminar próspero, a sua vida depende das suas decisões. Decisões moldam destinos. Decisões mudam histórias. Decisões podem te levar para cima e podem te levar para baixo. É por isso que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria e a busca por sabedoria. Ela diz que ao lado da sabedoria há poder, honra e glória. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas a Bíblia também diz que aonde há insensatez, há vergonha, há desonra, há vexame. Sabe aquela coisa? Passou vergonha? É falta de sabedoria. E onde Sansão errou, para que a gente aprenda com ele a não errar. Primeiro, Sansão deixou a pessoa errada entrar na sua vida. Primeiro, porque ele desobedeceu ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Deus já tinha dado uma ordenança, uma instrução ao povo de Israel, dizendo: não se misturem com outros povos, casem-se entre vocês, não casem-se com estrangeiros, não se relacionem com pessoas que não têm nada a ver com vocês. A instrução era de Deus. A palavra era de Deus, era uma instrução divina, dizendo: olha, você quer que a sua vida vá bem, você quer que o seu povo vá bem, você quer que a sua família vá bem, não misture, não case com outras pessoas, case-se com pessoas do seu povo. E Sansão é uma pessoa que não só uma, não só duas, não só 3 vezes, ele desobedece a essa ordenança. A Bíblia diz que primeiro ele se casa com uma mulher que não é do seu povo. Depois, Dalila não é uma mulher do seu povo. Ele desobedece ao Senhor, escolhendo os desejos do seu próprio coração, ao invés de escolher a obediência a Deus. Hoje saiu um episódio meu, de um podcast que eu participei algumas semanas atrás, e esse podcast é um podcast do maior centro de treinamento
do Brasil hoje, da América Latina. Lá treinam artistas, atletas de alta performance, empresários. E o Senhor abriu essa porta para a gente ir lá falar, para a gente conversar, para a gente ministrar de alguma forma o amor de Deus para as pessoas que assistem. E em algum momento daquela gravação eu falei assim, sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas olham para Deus como um Deus que estraga prazer. Olham para Deus como um Deus que olha para o pecado e diz, o pecado é uma coisa que Deus é ruim. Ele só me afasta, Ele só quer o meu mal, Ele não quer que eu seja feliz, que eu sinta prazer. Por isso que Deus, Ele fala assim, olha, se você me ama, você me obedece. E eu expliquei, eu disse, não, sabe o que é o pecado na Bíblia? Não é o que afasta de Deus, porque o pecado não pode te afastar de Deus e do amor de Deus. Mas o pecado é algo que machuca você. O pecado é algo que fere você. O pecado é algo que fere o seu destino, que fere a sua vida, que entope as tuas artérias emocionais. O pecado, a ordenança, quando Deus diz não, não é porque Ele quer obediência a todo custo. Quando Deus diz não, Ele está protegendo você. Quando Deus tira algo da sua vida, Ele está livrando você. Quando Deus te pede algo, Ele está direcionando você para uma vida de paz, de tranquilidade, de prosperidade, aonde tudo vai bem. O que está escrito de capa a capa nessa palavra, não é algo que Deus está falando, olha, se você seguir, você vai para o céu, e se você não seguir, eu sou um Deus rancoroso que te coloco no inferno. Ele está dizendo outra coisa, Ele está dizendo, se você seguir, você tem um manual para ser abençoado. Você vai ter um manual para viver em paz. Você vai ter um manual para proteger as tuas emoções. Você vai ter um manual para não tomar decisões que te levam para o buraco. Você vai tomar decisões que te levam a viver uma vida de glória em glória. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Volto a dizer, quando Deus diz não, é proteção. Quando Deus tira, é livramento. Quando Deus te direciona, é para uma vida muito melhor, porque Ele conhece o seu futuro, Ele conhece os caminhos que você vai seguir, Ele sabe o que tem lá na frente e você não sabe. Então sempre escute a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, porque o que para você parece coisa boa, Deus sabe o que é bom e o que não é bom para você. Ele sabe. E eu comentei isso no podcast, eu falei, é por isso que as pessoas se machucam, porque elas acham que Deus é um estraga-prazer, quando na verdade Deus é um mantenedor do prazer. Ele quer que tudo vá bem na sua vida. Mas Sansão não teve essa sabedoria. Sansão preferiu escolher o desejo do próprio coração. E por isso ele escolheu uma pessoa que não tinha nada a ver com o propósito dele. E ele se feriu. E eu quero profetizar que na sua vida vai ser diferente. Você vai obedecer a voz de Deus. Você vai ouvir a voz do Senhor, você vai ter discernimento, e você vai, quando Deus falar sim, você diz sim, quando Ele falar não, você concorda, quando Ele disser vai para a direita, você vai sem discutir, quando Ele disser vai para a esquerda, você vai sem discutir, você vai deixar o seu coração em segundo plano, para ouvir a sabedoria de Deus, porque muitos são os desejos do coração do homem, mas a palavra de Deus é a que traz paz.
Então Sansão deixou a pessoa errada entrar na sua vida, primeiro, por desobediência. Mas há coisas que estão já na nossa cara. Tem coisas que a gente sabe. A gente sabe porque a palavra falou. A gente sabe porque não trouxe paz ao nosso coração. Irmão, aliás, deixa eu te dar essa dica. Quando algo não traz paz ao seu coração, não continua não. Quer saber de um jeito que Deus fala? Tirando a paz. Você fala, não. Mas às vezes você insiste. Não trouxe paz, sai correndo. Então tem coisas que Deus fala através da palavra, fala através do Espírito Santo, testificando ou não no seu coração. Tem coisas que Deus fala através de uma pregação, de uma mensagem como essa. Tem coisas que Deus fala através de uma revelação, que você está andando na rua e alguém vem e profetiza para a sua vida. Tem coisas que Deus fala através do bom senso. Está todo mundo olhando para você falando, vai dar ruim. Você, não vai. Deus é mais na minha vida. Que Deus é mais, irmão? Deus está mais te livrando mesmo. E você insiste. Mas há coisas que não são erradas, que não é um pecado. Mas há coisas que, apesar de não ser um pecado, de não ser erradas, não é para você. E você precisa aprender a ter discernimento, a ter sabedoria. Sansão conheceu Dalila e se apaixonou por ela. O que ele não sabia é que essa mulher chamada Dalila não gostava dele. Ele gostava de Dalila, mas Dalila não gostava dele. Ele gostava, mas ela não gostava. Ela já tinha combinado com os filisteus de vender informações a respeito de Sansão, de vender o segredo da força de Sansão. E os filisteus dizem isso, falam, olha, você vai lá, você descobre o segredo da força de Sansão, e cada líder filisteu vai te dar 13 quilos de prata. Sansão apaixonado, Dalila interessada. Sansão querendo entregar, Dalila querendo tirar. Nem todo mundo que entra na sua vida gosta de você. Nem todo mundo que te chama de amigo é seu amigo. Nem todo mundo que diz que te ama de verdade. Você pode gostar da pessoa de verdade, mas você não sabe se quem está do seu lado é leal a você. Por isso, peça sabedoria ao Senhor, para você saber discernir quem deve entrar na sua vida e quem não deve entrar na sua vida, quem deve ter intimidade à sua vida e quem não deve ter intimidade à sua vida. Muitos são colegas, poucos são amigos, e pouquíssimos são amigos íntimos que devem conhecer o seu coração, porque há pessoas que chegam na sua vida para te ajudar, para te apoiar, e há pessoas que chegam para te ferir, para te machucar, para te atrasar. Nem todo mundo que se aproxima dizendo que gosta de você de verdade. Tenha sabedoria e discernimento, e se Deus falar não é seu amigo, acredite em Deus. Porque há quem vai chegar na sua vida, sendo Jonatas, amigo de Davi, amigo leal, amigo sincero, amigo que
trai o próprio pai para se manter amigo e fiel a Davi, mas há pessoas que estão esperando por qualquer proposta para trair você. Qualquer proposta. Judas traiu por algumas moedas. Dalila traiu por muitas moedas. Mas isso me traz uma lição. Às vezes a gente pode se apaixonar e querer ter pessoas ao nosso lado que estão dispostas a enfiar uma faca nas nossas costas. E a gente precisa ter discernimento para que essas pessoas, quando elas se aproximarem de nós, a gente diga: não, Deus já me falou que você não vem por bem, você vem por mal, então sai de perto de mim, Satanás. Isso que eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ter discernimento para tirar quem não é para fazer parte da sua vida, para se afastar de quem chegou para fazer mal, para se afastar de quem te chama de amigo, mas não é teu amigo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que não vai chegar Judas na sua vida, e se chegar você vai saber discernir, mas sabe quem Deus vai entregar para você? Deus vai entregar João, Deus vai entregar Jonatas, Deus vai entregar amigos fiéis, que vão dar a mão a você, e vai dizer: daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, eu sou fiel, eu sou leal, nós vamos juntos. Deus me colocou para erguer as suas mãos, assim como erguiam as mãos de Moisés, e não vão te abandonar. E Deus vai te dar discernimento para saber, para você entender quem chega para somar e quem chega para tirar, em nome de Jesus. E a sua vida vai bem, porque você vai com pessoas que Deus colocou, e não com pessoas que o diabo tentou colocar. E por último, algo que acontece na vida de Sansão, é que ele desobedece ao Senhor. Já era claro que não poderia escolher aquela mulher. Segundo, além de desobedecer, ele ainda não tem nem discernimento, nem pede discernimento para saber se valia alguma coisa ou se não valia nada. E além de tudo isso, se já não bastasse para fazer um estrago na vida dele, isso, ele escolhe ser fiel a ela ao invés de ser fiel ao Senhor. Sansão era um homem honrado, irmão. Imagina comigo, um homem que mata centenas de pessoas sozinho, um homem que toda guerra que ele entra, ele vence, um homem que ele não precisa de um exército, ele é o próprio exército, um homem que é consagrado ao Senhor, que tudo na vida dele vai bem. Esse homem é admirado, esse homem é celebrado por onde ele passa, esse homem é honrado, um homem que as autoridades e as pessoas importantes querem na mesa, chamam para jantar, chamam para um café, um homem que as pessoas querem tirar uma foto com ele, para falar assim: olha com quem eu tive essa noite, com Sansão. É uma das coisas que eu ainda não consegui me acostumar. Eu estava em Gramado, aí a pessoa olhou para mim na pizzaria e falou: te sigo no YouTube, tira uma foto comigo. E eu falei: meu Deus, ainda bem que eu não estou fazendo nada de errado. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei: imagina, estou fazendo uma coisa de errado aqui, ela me segue do YouTube, estou lascado. Ela tira uma foto comigo. E uma das coisas que eu peço ao Senhor é: Senhor, não deixa que essas vaidades dominem o meu coração. Se for para te abandonar, eu prefiro abandonar tudo.
Se for para deixar de viver o teu propósito, eu prefiro perder a honra que as pessoas me dão. Eu não quero. Então esse é Sansão, um homem que senta com as autoridades, que as pessoas desejam. E a Bíblia diz que ele se aproveitou muito disso. Mas ele se aproveitava até então de um jeito bom. Sansão, se você ler a história dele, ele era bem mulherengo, irmão. Bem safadinho. Só que a Bíblia não tinha falado nada sobre isso, só tinha falado sobre não cortar o cabelo, sobre não tomar vinho, não chegar perto de cadáver. Então a parte que Deus deixou, ele aproveitou. Ele aproveitou a fama, ele aproveitou o que ele podia aproveitar, ele aproveitou do que a honra e a glória que ele tinha podia lhe proporcionar, mas havia algo que até então ele nunca havia feito. Ele jamais tinha aberto mão da sua consagração. Ele podia fazer milhares de coisas. Ele podia casar errado, ele podia sentar na mesa dos famosos, ele podia tirar foto com os artistas, ele podia aproveitar a fama dele e ir de graça num restaurante, só com a troco de uma foto no Instagram, falando, pessoal, visite tal lugar, e ele ir de graça viajar, mas tinha algo que ele nunca havia feito, que era abrir mão da fidelidade que ele tinha com o Senhor. Tudo vinha abaixo de Deus na vida dele. Ele podia fazer tudo, mas Deus ainda estava em cima, Deus ainda estava como prioridade, a santificação dele estava como prioridade, o voto dele estava como prioridade, e é por isso que tudo na vida dele ainda ia bem. Ele tomava decisões erradas, mas ele dizia, Senhor, o Senhor ainda está acima de todas as coisas, eu não abri mão de ser teu e somente teu. Só que chega um momento que ele abre. O cabelo de Sansão era um símbolo, irmão, de onde estava a sua força. A Bíblia diz que não raspe o cabelo, porque ali está a sua força. Mas sabe, o Espírito Santo me falou assim, não, Gustavo, não era ali que estava a força de Sansão. No meu caso, eu já estaria bem prejudicado de força. Mas, pode rir, irmão, foi uma piada. Mas, o cabelo era um símbolo de que a força de Sansão estava verdadeiramente na fidelidade dele com Deus. Estava no segredo. Estava por causa de nada e por causa de ninguém, ele abrir mão desse segredo e abrir mão dessa fidelidade. Eu não consigo imaginar, eu posso estar errado, porque a Bíblia nem conta uma história dessa para a gente saber se eu estou errado ou não. Mas eu fico imaginando que por um acaso, chega uma das esposas dele assim, meia doida, e durante a noite, decide cortar o cabelo dele, porque fala assim, cabelo grande, feio, Deus me livre. Eu acho que Deus não tiraria a força dele, porque ele não tinha contado o segredo, ele tinha mantido a fidelidade, ele podia ter perdido o cabelo, mas ele tinha mantido a fidelidade ao Senhor. Por isso que eu acho que o cabelo era somente um símbolo de uma consagração, de um segredo nosso. Sabe, irmão, você quer saber se alguém é teu amigo de verdade? Não conta um segredo cabeludo seu. Conta uma coisa simples. Fala assim, eu comprei uma caneta Bic hoje, mas não conta pra ninguém. Porque quem é teu amigo de verdade vai falar, ele pediu para eu não contar para ninguém, ele pediu para eu manter segredo. Então, independente se é
um segredo cabeludo, ou se ele comprou uma caneta Bic, eu mantenho a fidelidade. Não é sobre o tamanho da fidelidade, é sobre a fidelidade em si. Amigos verdadeiros mantêm-se fiéis a você, independente da questão. Então você quer testar quem está do seu lado de verdade, quem é fiel de verdade, não sai contando a sua toda, porque ele já erra, é logo na primeira coisinha. Você fala assim, ó, vou comer uma pizza, mas não avisa para minha filha, ele já, primeira coisa que ele fala, você ficou sabendo que teu pai comprou uma pizza ontem? Mas eu pedi para você não contar. Ah, mas era só uma pizza, quis fazer uma brincadeira. Amigo não. Amigo você pede para não contar, para guardar um segredo, para ser leal a você, e ele é. Aí alguém pergunta, nossa, mas por que você não contou? Aí você diz, porque eu sou amigo. E a minha lealdade está com ele. Simples assim. Mas houve um momento em que ele preferiu perder a Deus, mas não perder Dalila. Houve um momento em que ele preferiu agradar Dalila, ao invés de agradar a Deus. Teve um momento em que ele preferiu que Dalila fosse satisfeita em seus desejos, do que Deus satisfeito em seus desejos. E é nesse momento em que Sansão perde de vez. É no momento em que Sansão prefere as pessoas ao invés de Deus. Prefere agradar ao invés de agradar a Deus. Deus não pode ser desagradado, irmão. Não porque ele vai ficar bravo com você, mas é porque Deus, ele fala assim, olha, eu tenho feito tantas coisas por você, e você prefere perder a mim do que perder as pessoas. Você prefere me desagradar para manter um relacionamento. Você prefere me desonrar para manter uma amizade. Você prefere quebrar os princípios e valores do reino para manter um emprego. Não são as pessoas que te sustentam, é Deus, sou eu. Deixe as pessoas irem embora, mas fique com Deus. Deixe as pessoas falarem mal de você, mas fique com Deus. Deixe as pessoas te caluniarem, mas fique com Deus. Pessoas vão chegar e pessoas vão ir embora da sua vida. Amigos vão chegar e amigos vão ir embora. Pessoas vão e vêm, mas sabe quem é que fica? Deus fica ao seu lado. Deus é o que te mantém de pé. Pessoas podem tentar te levantar e pessoas podem tentar te derrubar. Pessoas mudam de ideia. Pessoas dizem que vão ficar e pessoas vão embora. Pessoas prometem e pessoas abandonam. Pessoas podem ser fiéis e no outro dia podem ser as pessoas mais desleais que você já conheceu. Mas enquanto você tem coragem de abrir mão das pessoas, dos lugares, das geografias e se manter com Deus, eu tenho uma notícia para te dar: tudo vai ficar bem na sua vida. Tudo vai bem na sua vida. Enquanto Deus está, tudo vai bem. Então jamais troque a presença de Deus pela presença e pela permanência de ninguém na sua vida. Não perca Deus por causa de nenhum ser humano, porque nenhum ser humano é capaz de dar, de fazer o que só Deus é capaz de te dar e de te fazer. Sansão podia ter 10 Dalila, muito melhor do que ela, porque enquanto a unção de Deus estava sobre ele era desejado.
Mas quando ele perde a unção de Deus sobre a vida dele, ele vira motivo de zombaria. Sabe, quando você chegar em casa, olha no espelho, vê essa pessoa bonita que você é, e diz assim: nada dessa minha beleza que me faz ser uma pessoa desejada, honrada por outros, nada disso existiria se não fosse a presença de Deus na minha vida. E se eu não quero perder isso, se eu quero continuar indo bem, eu posso perder tudo que Deus restitui, se eu continuar com Ele. Alguém pode ir embora, Deus coloca outra pessoa. Um amigo pode te trair, Deus coloca outro amigo. Você pode perder um emprego e Deus coloca outro emprego. Uma porta pode se fechar e Deus abre outra. Mas isso tudo é enquanto você prefere ficar com Deus do que ficar com as pessoas, do que ficar com os seus sonhos, do que ficar com os seus projetos. Mas se você seguir obedecendo ao Senhor, pedindo discernimento a Ele sobre quem entra e sobre quem sai da sua vida, e você a todo momento escolher a Ele como prioridade, eu profetizo, e a Bíblia já fala para você, que tudo vai bem na sua vida. Pode passar por momentos de vale de sombra e de morte, mas o final a gente já conhece. Eu estou indo para os pastos verdejantes do Senhor. Fique de pé. Feche seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero, com essa última oração, selar essas palavras. Profetizar que tudo vai bem. Que você vai terminar melhor do que você começou. De que os planos de Deus não serão roubados na sua vida. De que você terá uma vida próspera. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por essas palavras de sabedoria. Os que andam nos Seus caminhos, os que ouvem as Tuas palavras, vivem uma vida protegida pelo Senhor. Porque quem protege os princípios é protegido também pelos próprios princípios. E é isso que nós estamos aqui todas as quartas-feiras aprendendo. Estamos aprendendo os Teus princípios, palavras de sabedoria, para que tudo vá bem. Por isso, Senhor, eu profetizo e selo nesta noite, que os Teus filhos serão obedientes à Tua voz. O Senhor falará com eles, falará através da palavra, falará através de discernimento de espírito, falará através de ambientes proféticos, como é nesta casa, falará através das pregações que são ministradas neste lugar, falará através de amigos, de sábios conselheiros, de amigos cheios de Deus, e eles ouvirão a Tua voz, e assim não entrarão em relações, em geografias, em projetos, em oportunidades que desobedecem à Tua voz. E eu profetizo também, Senhor, que os Teus filhos terão discernimento para saber quem é Jonatas e para saber quem é Judas. Terão discernimento para se afastar daqueles que querem o mal.
se afastar daqueles que são lobos em pele de cordeiro, que chegam dizendo que são amigos, que querem o bem, mas na verdade não querem o bem. Eu profetizo sobre a vida do teu filho, que se há pessoas assim neste momento, na vida dela, na vida dele, será expulso em nome de Jesus. Aquilo que está em oculto será revelado. O Senhor mostrará quem é quem, para que esse teu filho, para que a tua filha saiba quem deve continuar e quem deve ir embora. E o Senhor mandará amigos mais chegados do que irmãos, pessoas que vivem o propósito, pessoas que sonham junto, pessoas que serão alavancas para que essa pessoa prospere, para que o teu filho cresça, para que o teu filho tenha novas oportunidades, lugares novos através de novas conexões e conexões enviadas pelo Senhor, relacionamentos que são da vontade tua, Pai. E também ministro que o teu filho não deixe que o coração, que o desejo, que as emoções sejam mais fortes do que seguir a tua palavra. Que quando o Senhor pedir para abrir mão de uma pessoa, de um projeto, de uma causa, o teu filho prefira desagradar as pessoas do que desagradar ao Senhor. Assim como Paulo, como os apóstolos, como Pedro, como Tiago, como João, todos eles eram homens que preferiam desagradar aos homens, mas agradar ao Senhor, porque sabiam que a força não vinha das relações, não vinha do dinheiro, não vinha das oportunidades, mas vinha do Senhor. E enquanto estamos com o Senhor, tudo vai bem. E por fim eu profetizo isso, que tudo vai bem, que tudo irá bem, que o Senhor abrirá portas, que o Senhor dará novos caminhos, que o Senhor enviará pessoas, e você que está na sua história, eu não sei qual é o momento da sua história, se é o pior momento, se é o melhor momento, mas eu declaro que não importa qual é o momento, o seu futuro será muito melhor, porque a sabedoria divina te levará para um futuro de paz, prosperidade, honra e glória, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.